para falar, as pessoas me ouvem. Bom dia, paz do Senhor para todos. Estamos aqui nessa manhã maravilhosa, né? Uma manhã de Páscoa, que o Senhor nos concedeu. Hoje é o dia que a gente comemora o dia da ressurreição de Cristo, né? Muitas às vezes comemoram com chocolates. Eu também, querendo ou não, eu comi um chocolate, né? Mas o objetivo é comemorar a ressurreição de Cristo, que ele morreu, mas ressuscitou. E nós estamos felizes por isso. Mas o objetivo da nossa aula de hoje, da Escola Dominical, é como ter um relacionamento saudável na igreja. Esse é o nosso objetivo. Nos dias atuais, a gente está presenciando aí muitas pessoas, muitas organizações, muitas igrejas, até governos, gente, e vivem em discussões, e vivem em divisões, ficam fazendo comparações um com o outro, comparações muito fúteis, né? Sem sentido algum, e aí não alcançam nenhum objetivo, não alcançam nenhum resultado. Tem um excesso de tarefa, um excesso de atividades, mas resultado mesmo não alcança nenhum. Então, no final de tudo ainda, não tem comprometimento das pessoas, né? Vamos falar de uma organização, vamos falar de uma igreja, vamos falar de um governo, ou até uma empresa. Eles vivem nessa questão de divisões e comparações, e o resultado de tudo isso é a falta de comprometimento dos membros que estão ali. Não é verdade? Então, por que isso acontece? Um dos motivos que isso acontece, que as pessoas, que essas organizações, ou as pessoas que estão dentro dessas organizações, principalmente a igreja, que é o nosso foco aqui hoje, é porque elas não sabem se relacionarem. Vivem em competições, como eu disse agora há pouco, em comparações que não trazem nenhum benefício para ninguém. Todo mundo sai perdendo. Então, eu já quero te convidar aqui nesta manhã, se você quiser, coloque aí no chat. Escreve para mim aí para a gente comentar um pouquinho, a gente discutir aqui durante a aula. Como que tem sido o relacionamento na sua igreja? O seu relacionamento com seus irmãos, o seu relacionamento com seu líder, o seu relacionamento com a igreja de uma forma geral. Como que tem sido? Então, vou te convidar a colocar aí no chat para que a gente possa discutir um pouquinho essa questão do relacionamento. Fique à vontade, pode escrever no chat aí as dúvidas que tiverem ao longo da aula, ao longo dessa ministração da Escola Dominical. Eu quero te convidar para colocar aqui no chat. Antes de mais nada, como eu já disse o objetivo da aula, eu quero começar fazendo uma oração, para que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, tá? Então, se você, onde você estiver aí, feche os seus olhos e coloque em oração junto comigo nesta manhã, para que o Senhor venha nos abençoar. Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. Te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, mas hoje é o dia que nós comemoramos a ressurreição do Senhor, porque no terceiro dia o Senhor ressurgiu. E por isso nós temos vida, por isso nós estamos aqui para te servir, para te glorificar. Pai, eu te peço que nos abençoe nessa manhã, eu te peço que abra os nossos corações para receber a tua palavra, Pai, porque a palavra não vem do Davi Júnior, a palavra vem do Senhor, e a palavra do Senhor, ela transforma, ela gera fruto, ela gera resultado. E é isso que nós queremos nessa manhã. Que todos esses frutos, esses resultados venham glorificar o teu nome, porque o teu nome é santo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Então, como eu havia falado com vocês, hoje nós vamos aprender como o apóstolo Paulo orientou a igreja de Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, a criar um relacionamento saudável, baseado em um propósito único. Muitas das vezes, temos vários propósitos, não é? Mas a igreja do Senhor, ela tem um propósito único. E essa carta de 1 Coríntios, ela está sendo discutida agora na lição dos jovens. Então, eu faço a ministração para os jovens, apesar de eu ter convidado várias pessoas para participar dessa escola dominical. Então, nesta lição, esse trimestre agora vai discutir sobre a primeira carta aos Coríntios. E na primeira aula, que é a aula de hoje, nós vamos estudar aqui as características dessa primeira carta aos Coríntios. E no final nós vamos fazer um paralelo e uma comparação de como o apóstolo Paulo trouxe orientações para a igreja de Corinto para que eles tivessem um relacionamento saudável. Porque sem relacionamento, ninguém chega a lugar algum.
Então, já tem alguns irmãos que estão chegando aqui, já estão comentando. A paz do Senhor para todos que estão chegando ainda. Nós já iniciamos a nossa aula, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer comentários no chat, alguma pergunta, só fazer no chat que chega para nós aqui. Então, continuando, nessa primeira lição, nós vamos estudar aí as características da primeira carta aos Coríntios. Qual a primeira característica é a gente situar o contexto em que aconteceu isso. Quando a igreja de Corinto foi fundada, se você observar em Atos, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8, fala sobre como foi que fundou a igreja de Corinto. Quando isso aconteceu? Quando Paulo esteve morando lá, na casa de Áquila e Priscila. Eles eram judeus que saíram de Roma, né, foram expulsos de Roma por um determinado imperador. Então, Paulo encontrou com eles lá em Corinto e começou a viver com eles, trabalhando lá na fabricação de tendas, na casa de Áquila e Priscila. E assim começou a igreja de Corinto. Paulo fundou a igreja, iniciou o ministério ali em Corinto. Teve outras interações também da igreja, como Apolo e como Pedro também, que teve referências na igreja através de Pedro, apesar, se você observar, tinha muitos judeus em Corinto, então tinham referência de Pedro também, embora eu não conheça relatos que Pedro esteve fisicamente em Corinto. Então, a igreja de Corinto, como que formou a igreja de Corinto? Teve dois povos ali dentro da igreja de Corinto: judeus e gentios. Observe que no Atos capítulo 18, no verso 4, eu vou ler aqui com vocês, Atos capítulo 18, o verso 4. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Diz assim: todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quem que debatia? Está falando sobre o apóstolo Paulo. Paulo debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, esses gregos é o que a gente chama hoje também de gentios. Os gregos e os gentios são a formação base da igreja de Corinto. E aí, pensa numa igreja com duas culturas totalmente diferentes, uma cultura que tinha alguns conflitos. Pensa desse povo se convertendo e juntando dentro de uma igreja que é a igreja de Corinto. A ameaça de divisão estava ali o tempo todo dentro da igreja de Corinto. Pensa em duas culturas o tempo todo, que uma querendo falar que é melhor do que a outra. Então, a igreja de Corinto, ela já inicia já o tempo todo com uma ameaça de divisão. Os judeus, de um lado, eram totalmente legalistas. Eles falavam que a salvação vinha de uma obediência exclusiva a regulamentos e costumes da lei. Já os gregos, eles tinham outra forma de pensar. É o que a gente chama hoje de antinomismo. Eles acreditavam que a salvação, ela vinha somente pela fé. Eu não preciso me sujeitar a nenhuma lei moral, a nenhuma lei específica. Basta eu ter fé e eu estou salvo. E aí, muitas das vezes, se justificavam as práticas que os judeus, que os gentios tinham, porque eles acreditavam que bastava crer, estavam salvos. Só que nós sabemos que a salvação, ela vem pela fé, mas ela tem que produzir resultados depois. Não é verdade? O que mais que nós podemos falar aqui no contexto da primeira carta aos Coríntios? Os assuntos que eram tratados nas cartas aos Coríntios. Eu vou colocar alguns dos assuntos que foram tratados pelo apóstolo Paulo aqui, e depois nós vamos nos ater a um assunto que é o nosso foco, o nosso assunto principal da aula de hoje. Um dos primeiros assuntos que Paulo fala muito na carta aos Coríntios é sobre fornicação, que é a imoralidade sexual. Se você observar no capítulo 5 de 1 Coríntios, abrindo a minha Bíblia aqui, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, diz assim: agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Observe que dentro da igreja de Corinto, Paulo começa a observar que existia essa imoralidade tão grande que até os povos que não eram considerados salvos, né, que são os povos pagãos, nem eles tinham coragem de praticar. E dentro da igreja, às vezes, acontecia determinada coisa. Então, o apóstolo Paulo ficava sabendo disso e escreveu essa carta para orientar. Qual mais assunto que Paulo também discutiu e colocou na primeira carta aos Coríntios? Brigas, processos
contra os irmãos na fé. E isso é uma questão que muitas das vezes acontece ainda nos dias de hoje. A palavra de Deus ela é atual e ela fala conosco ainda no dia de hoje. No capítulo 6, fala sobre isso. Quando Paulo começa dizendo no versículo 1 assim: quando algum de vocês tem uma queixa contra o irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Então, muitas das vezes, está acontecendo esses processos, essas brigas dentro da igreja, e nós estamos colocando isso no Facebook, colocando isso no Instagram, colocando no YouTube, na internet, para levar problemas internos da igreja para fora, para buscar a justiça dos homens. Não é assim que devemos proceder. Está aí a orientação de Paulo também. Nós não vamos discorrer sobre esse assunto, porque não é o nosso foco principal. Nós estamos apenas colocando alguns assuntos que eram tratados na primeira carta aos Coríntios. Também dúvidas a respeito do casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, fala sobre dúvidas a respeito do casamento. Um exemplo claro é quando começa o versículo 1, ele fala assim: vocês dizem que o homem faz bem em não se casar. Então, tinha algumas ideologias, alguns conceitos que tinham dentro da igreja de Corinto, que Paulo começou a discorrer sobre isso e dar uma orientação. Exemplo, é o casamento também. Outro assunto também discutido na primeira carta aos Coríntios: alimentos sacrificados aos ídolos. No capítulo 8, Paulo fala sobre isso. Agora eu vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Também tinha ainda uma herança, principalmente dos gentios, de alimentos que eram consagrados a deuses, que os gentios consideravam como deuses, e Paulo também tratou sobre isso na primeira carta aos Coríntios. Agora nós vamos aproximando mais do nosso objetivo principal. Outros assuntos que Paulo tratou também: comportamento na igreja. Você pode observar isso no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 14, mas eu vou citar aqui um exemplo no capítulo 11, a partir do versículo 17, quando Paulo fala assim: eu não posso elogiá-los. Ou seja, eu não estou vendo nada de interessante nisso. O verso continua dizendo assim: pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Pensa, nós recebemos uma orientação dessa forma, de um obreiro, de um evangelista, de um profeta, de um apóstolo de Cristo, falando: olha, essa reunião sua está fazendo mais mal do que bem. Está precisando de melhorar isso. Aí no verso 18 ele fala assim, estou lendo em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 18. Nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, ou seja, há discussões entre vocês. Se você observar, isso está no contexto quando ele fala da ceia do Senhor, eu ainda vou discutir um pouquinho isso mais à frente, mas observe que nas reuniões onde aconteciam os cultos, muitas das vezes estava acontecendo o quê? Brigas, discussões. E aí o próprio apóstolo Paulo fala assim: olha, não vou elogiar vocês não, porque isso não convém, não é o que deveria estar acontecendo dentro da igreja de Cristo. Tá? Então, esse é um dos principais assuntos que Paulo discorreu ao longo da primeira carta aos Coríntios. É a divisão interna dentro da igreja. Observe que ao longo de toda a carta ele vai sempre citando isso, e ele fala muito disso nos primeiros 4 capítulos da primeira carta aos Coríntios. Já começa no primeiro capítulo, no versículo 11, ele já começa falando: ó, fui informado que há divisões entre vocês. Já no versículo 11 do primeiro capítulo da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Divisão interna dentro da igreja. Então ele começa falando disso no capítulo 1, depois ao longo dos primeiros 4 capítulos ele fala mais sobre isso, e depois ao longo de toda a carta, todos os assuntos que ele traz, sempre começa: olha, está tendo briga, está tendo divisão entre vocês. Não convém que seja assim, eu não vou elogiar vocês por causa disso. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Observem um exemplo claro de divisão. Fala assim: alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Observe que ainda tinha alguns irmãos que usavam até o nome de Cristo para justificar a sua divisão, para justificar a sua intriga com outros irmãos. E qual é o motivo, irmãos? Por que motivo acontecem essas divisões dentro da igreja? Eu quero te convidar aí agora, se você quiser, coloca no chat para mim o que você acha,
O que traz essas divisões dentro da igreja? Qual é o motivo? Eu posso citar para você aqui que um dos motivos, que é o assunto que nós vamos falar aqui nesta manhã, é as pessoas não sabem se relacionarem. Não sabem se relacionar dentro de casa, quando chega na igreja, muito menos. Porque às vezes nós estamos na igreja, nós estamos na empresa, nós estamos na escola, no trabalho, nós somos reflexos daquilo que nós somos lá dentro de casa. E nós não sabemos nos relacionar, e aí por causa disso a gente começa a criar divisões, criar contendas, criar comparações, criar desprezo por outras pessoas. Vou te convidar mais uma vez, coloque aí para mim no chat. Observe que no versículo 10, eu quero comentar aqui o versículo 10, onde Paulo falou assim: irmãos, peço que vocês estejam de acordo no que dizem, que vocês sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Então, coloquem para mim agora alguma pergunta, algum comentário, para você colocar isso. Por que está acontecendo tanta divisão dentro da igreja, que é um lugar que nunca deveria acontecer? Por que acontece isso? Eu vou aguardar você colocar aí, enquanto isso eu vou tomar uma água aqui. Então, vemos a pergunta aí. Nós estamos de acordo com o que dizemos, ou que fazemos na igreja? Há um consenso entre a igreja como um todo, para que nós não venhamos ter divisão? Para que a gente melhore esse relacionamento? Há um consenso? Ou cada um toma um partido? Como o próprio apóstolo Paulo escreveu na carta, ele tem uns que usam até o nome de Cristo para tentar justificar a divisão, para tentar justificar a intriga. Então, eu quero te convidar nessa manhã, nós vamos observar aqui 3 orientações que tem do apóstolo Paulo, está contida na primeira carta aos Coríntios, onde a gente vai discorrer sobre essas orientações e vamos descobrir como ter um relacionamento saudável na igreja. Isso vale para a nossa casa, para a empresa, para a escola, vale para qualquer situação. Como ter um relacionamento saudável, nós vamos discorrer sobre 3 orientações que tem na primeira carta aos Coríntios. A primeira orientação trata-se de organização. Nós precisamos estar de acordo naquilo que nós falamos, naquilo que nós acordamos, naquilo que nós pensamos. Se nós não nos organizarmos, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Essa é a primeira orientação que tem dentro da carta aos Coríntios. A segunda orientação é adquirir maturidade. Ou seja, eu tenho que definir, eu tenho que entender, eu tenho que saber qual que é a minha função, qual que é o meu chamado aqui dentro dessa igreja. Porque se cada um faz o que quer, o que bem entende, eu não consigo nem ser organizado. Então, primeiro eu vou me organizar, depois cada um vai saber a sua função, o seu chamado, vai entender para que eu fui chamado, para que eu estou aqui dentro desta igreja. E a terceira e última orientação que nós vamos estudar aqui nesta manhã, que está contida dentro da carta aos Coríntios, é a definição de um objetivo único. Definir um propósito para a igreja como um todo. Então, cada um tem sua função, seu chamado dentro da igreja, mas a igreja como um todo, ela tem um propósito único. Então, eu tenho que me organizar, definir a função de cada um, e depois todas essas funções, elas têm que estar levando para um propósito único, o propósito da igreja. Estou vendo aqui alguns comentários aqui, que está no YouTube. O irmão Osmar falou que é a questão da carne que causa as divisões. Irmã Liliane, falta de respeito. Não há amor entre os irmãos. Tem outro comentário aqui, visões divergentes. Exatamente sobre isso que nós vamos comentar. Muito bom seu comentário. Deus abençoe, irmão Osmar, por estar aqui conosco. Então, observe que nós vamos tratar sobre esses 3 assuntos. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu quero contextualizar um exemplo muito prático. Eu estou aqui hoje na sala de estar da minha casa. E nessa sala de estar aqui, quando eu pensei na sala de estar, eu comprei vários mobiliários, vários itens para compor essa sala de estar. Então, cada item que eu comprei tem uma função específica.
Vamos observar. Depois que eu comprei, então comprei uma mesa, comprei uma cadeira, comprei um sofá, comprei uma cortina para colocar na janela, comprei uma televisão para a gente assistir alguma coisa, um tapete para colocar no chão. Tem vários itens. Cada um tem sua função. Mas se eu colocar cada um no lugar aqui de forma desorganizada, não vai funcionar. Então, todas as funções de cada item que eu coloquei aqui nessa sala, ela tem um propósito, ela tem um objetivo específico, e todos esses móveis têm um objetivo único, que é geral da sala de estar. Qual que é o objetivo? O bem-estar de todos que se estiverem aqui nessa sala de estar. Então, eu quero que quando eu recebo uma visita, ou até mesmo eu e minha família, quando estivermos aqui na sala de estar, nós queremos ter o bem-estar de estar aqui, nós queremos se sentir bem. Cada item que foi colocado nessa sala aqui tem seu propósito, seu objetivo específico, para que o ambiente como um todo seja um ambiente agradável, seja um ambiente de bom-estar. Mas aí o que acontece? Muitas das vezes, a cadeira quer assumir o lugar da mesa. Observa isso. Ou então o sofá fala assim, eu sou melhor do que a cadeira, o sofá é mais confortável que a cadeira. Será? Às vezes, dependendo de um ponto de vista, pode ser que alguém vai dizer que o sofá é mais confortável que a cadeira. Não é verdade? E se a cortina quisesse comparar com a estante? Ou se quisesse comparar com o tapete? A cortina, eu sou mais bonito que o tapete. Para que ela tem que se comparar com o tapete? Não, ela é bonita na função que ela foi escolhida para ser. E se são funções diferentes, como é que vai comparar? Não existe comparação. Pastor Carlos Godinho está comentando aqui agora. Muito obrigado, pastor. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. O que faz isto é imaturidade, porque não respeitamos a opinião dos outros. Nos falta raciocínio. Exatamente essas 3 perguntas que eu estou colocando aqui agora. Nós temos várias funções e muitas das vezes nós queremos comparar a nossa função dentro da igreja com a função de outro. Nós queremos dizer que a nossa função é melhor do que a função de outro. Só que nós esquecemos que todos nós, cada um no seu lugar, organizado, se a mesa não estiver próxima da cadeira, não tem como eu me assentar à cadeira e jantar aqui na mesa, se a cadeira estiver longe, então tem que ter organizado, tem que estar no lugar. Além disso, não existe um que é mais confortável que o outro, depende da situação que está sendo utilizada. Então, se hoje eu vou sentar para jantar, a cadeira é mais confortável do que o sofá. Mas se eu vou sentar ali para assistir televisão, pode ser que o sofá seja mais confortável que a cadeira. Então, eu não posso ficar fazendo comparações entre as funções, porque as funções, cada um, Deus definiu de acordo com o que ele precisa. Desta forma, era a igreja. Vamos retomar, então, o nosso assunto aqui e fazer uma comparação disso com a igreja em Corinto. Como que era a situação da igreja em Corinto? Se você quiser abrir comigo, nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5. Paulo, logo que ele inicia a sua carta, ele já começa fazendo alguns comentários da igreja. Alguns comentários da igreja ali de Corinto. Tem algumas pessoas que estão no YouTube perguntando sobre comentários, é porque tem algumas pessoas que estão assistindo pelo Google Meet, não pelo YouTube. Então, vamos voltar. O que acontecia na igreja de Corinto? Pensa numa igreja recheada. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5. O que diz o texto? Irmãos, vocês foram enriquecidos em tudo. O que o apóstolo Paulo queria dizer sobre isso? Toda sorte de bênçãos, de dons, de habilidades tinham naquela igreja. A prova disso está lá no versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Observe que Paulo falou que não falta nenhum, não falta nada. Ou seja, é uma igreja rica de dons, de habilidades, de bênçãos. O próprio apóstolo Paulo escreve isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5. Igreja de Cristo, igreja que está em Corinto, vocês foram enriquecidos, vocês foram abençoados em tudo. E aí, é como se eu pensasse nessa sala de estar, que eu tivesse vários itens de mobiliário à minha disposição, ou seja, tanta bênção aqui dentro dessa sala que eu não posso até escolher de tanto dom, tanta função que eu tenho aqui dentro dessa sala. Assim era a igreja de Corinto. Coloque para mim nos comentários agora, já parou para pensar? O tanto que nós somos abençoados, o tanto que nós somos enriquecidos, o tanto que a igreja a qual nós servimos, nós estamos numa determinada igreja,
o quanto que Deus abençoa. Ali dentro tem toda sorte de bênçãos, dons espirituais, de toda forma. Cada uma com a sua função, mas uma igreja repleta. Assim era a igreja de Corinto. Você já tinha parado para pensar nisso? Que muitas das vezes Deus está nos concedendo tantas bênçãos, nós estamos sendo abençoados de toda forma possível, e nós não estamos sabendo usar a bênção. As riquezas que Deus nos deu, nós não estamos sabendo usar. Então, vamos observar que o apóstolo fala sobre essa riqueza de dons, essa riqueza de bênçãos. Então, olha aí o problema formado. Lá atrás, no início da aula, eu falei, era uma igreja formada de dois povos, duas culturas totalmente diferentes, pelo menos. Judeus e gentios. Então, já começa aí uma possível divisão, se eles não tomarem cuidado, porque é um povo que está muito divergente na questão cultural. E aí você já vem com históricos, já vem com crenças, já vem com ensinamentos que divergem muito, por causa de cada um da sua cultura. E aí o Senhor vai, enche de bênçãos, enriquece aquela igreja com muitas bênçãos, com muitos dons. O que vai acontecer? Então, o nosso objetivo aqui hoje é, se eu tenho essa riqueza de dons, todas, dentro da igreja, a chance de eu ter um relacionamento dentro dessa igreja, em que vira uma confusão, que vira uma divisão, que vira discussão, é altíssima. E nós sabemos que nós temos o inimigo da nossa alma, o nosso inimigo, que ele o tempo todo vai fazer o possível para que ele vai causar confusão e destruição. Mas o Senhor não nos concedeu bênção e riqueza de dons dentro da igreja para que a gente vire confusão, discussão. Para que a gente comece em comparações, para que a gente comece a falar que um é melhor do que o outro, que o meu dom é mais especial. Não. Então, qual é a orientação do apóstolo Paulo, que eu já falei antes, eu vou falar de novo. Eu tenho uma riqueza de dons, uma variedade de dons que não faltou nenhum. Todos têm nessa igreja de Corinto. Vamos nos organizar. Vamos falar a mesma língua, vamos pensar a mesma coisa. Nós não podemos cada um puxar para um lado, para o seu dom, para a sua forma de pensar. Não, nós temos que nos organizar. Segundo, nós temos que ser maduros o suficiente para entender qual que é o meu papel, qual é a minha hora que Deus vai me usar dentro da igreja, naquele dom que Ele escolheu. E por último, nós temos que entender que uma vez organizado, uma vez que eu sei minha função, tudo isso leva para um objetivo único, para um único propósito. Então, na igreja a qual eu estou, ela tem um propósito único. E Deus quer que nos organizemos, Deus quer que nós entendamos a nossa função para que a gente venha atingir um propósito único. Então, vamos discorrer sobre esses três assuntos aqui agora, para a gente entender como que eu vou adquirir um relacionamento saudável dentro da igreja. Um relacionamento sem discussão, um relacionamento sem divisão. Primeiro passo, a organização. Qual a orientação de Paulo para a organização? Nós vamos tomar como texto aqui 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10. O texto diz assim: Irmãos, peço que vocês estejam de acordo no que dizem. Qual que é a forma que a gente se organiza? Falar a mesma língua. E aí ele vai discorrer lá no capítulo 14, eu vou ler aqui uma parte do 14, o versículo 26, né? Onde ele começa a falar, olha, um tem hino para cantar, outro tem algo para ensinar, outro tem uma revelação de Deus, outro tem língua estranha. E aí Paulo escreveu isso porque ele observava que todo mundo queria fazer tudo ao mesmo tempo. Não, eu quero cantar, o outro não, eu quero orar, o outro eu quero ensinar. E virou uma bagunça. Uma bagunça dentro da igreja. Então Paulo chamou eles a ter ordem no culto, a ter organização. Eles queriam fazer tudo ao mesmo tempo. Queriam uns atropelar o outro. Não, porque eu quero é cantar, eu vou adorar a Deus cantando. Não existe a hora de cantar, existe a hora de ensinar, existe a hora de orar. Organização. Porque se eu não estou organizado, qual que é a chance disso virar uma divisão? Disso virar uma discussão dentro da igreja? Altíssima. Então o apóstolo Paulo fala, primeiro um vai cantar, depois o outro vai ensinar, depois o outro vai entregar a profecia. E no final do versículo 26, da parte B, ele fala assim, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Então há necessidade de nós colocarmos ordem.
de nos organizarmos, para que não haja divisão, para que tenha um relacionamento adequado, um relacionamento saudável, em que uns compreendam os outros e convivem em união. Primeiro passo, organização. E a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã: o que eu preciso organizar na minha vida? O que eu preciso organizar lá na minha escola, no meu trabalho? O que eu preciso organizar na igreja? Para que a gente fale a mesma língua, para que não vire uma bagunça. Aonde é que está faltando organização? Escreve para mim aí no chat, se você quiser fazer um comentário, quiser fazer uma pergunta sobre isso. Vamos continuar? Deixa eu ver se alguém fez algum comentário. Mosmar escreveu aqui tudo com ordem e decência. Ou seja, cada um no seu momento, cada um na sua hora. Organização, fundamental. Porque a gente tem a tendência de achar que o nosso dom, ele é mais especial, ele é mais importante que o dom de outra pessoa. E aí, quando a gente faz dessa forma, eu fico desorganizado. Segundo passo, para a gente continuar nessa organização, nós temos que aprender a servir e esperar a nossa vez de ser servido. Só que muitas das vezes a gente não quer esperar, a gente quer sair atropelando e fazendo tudo. Olha o que acontecia na igreja de Coríntios, quando Paulo começou a colocar ordem no culto de Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, eu vou ler só a parte B, onde ele fala da mesma forma: as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. E no verso 18 ele fala: nessas reuniões há grupos de pessoas brigando. E aí no verso 21, a parte B, vem um veredito final. Ele fala assim, olha, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados, embriagados. Falta de organização. As pessoas querem atropelar, querem estar na frente do outro, querem sentar nos primeiros lugares. Mas não foi isso que Cristo nos ensinou. Jesus, ele nos deu um exemplo muito diferente. Podemos pegar o próprio exemplo da Santa Ceia. Estavam todos reunidos, os discípulos com Jesus ele na mesa, próximo do momento da Santa Ceia. E Jesus tirou a sua capa, se abaixou e começou a lavar os pés do discípulo. E ele falou assim, olha, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e isso é verdade, eu sou mesmo, sou mestre e sou Senhor. E eu, sendo mestre e Senhor, estou dando um exemplo para vocês. Lave os pés uns dos outros. Ou seja, nós estamos aqui para servir. Por último, nós vamos ser servidos. Porque se um começa a servir o outro, todos nós seremos servidos. Só que a gente tem a tendência de querer só nós sermos servidos. E aí nós perdemos em organização, porque um atropela o outro, e vira uma bagunça. Então nós temos que ter na nossa mente que nós devemos servir. Esta é a orientação de Paulo quando ele colocou lá na Santa Ceia, olha, não precisa disso. Quem tem fome, come em casa. Não precisa dessa correria, dessa bagunça. Querer passar um na frente do outro. E ele relata isso muito bem quando fala. Uns ficam com fome, ou seja, não participam de nada. Então vamos fazer um paralelo aqui na igreja de hoje. Muitas das vezes, a pessoa chega na igreja, ela quer cantar, quer pregar, quer orar, quer fazer tudo. Ou seja, ela fica embriagada. Ou seja, ela passa e faz tudo no culto. E às vezes Deus está chamando outros também com outras funções e a pessoa não participa de nada. Porque não tem oportunidade, porque uns passam na frente e saem correndo. E não deixa nem outras pessoas chegarem próximas para que possam ser usadas pelo Senhor também. Amém? Vamos passar para a nossa segunda orientação do apóstolo Paulo, onde ele coloca, onde a gente pode aprender como ter um relacionamento agradável, um relacionamento saudável dentro da igreja. O segundo passo que eu coloquei aqui é adquirirmos maturidade, entendermos qual é a nossa função dentro da igreja, entender qual é a nossa função dentro da comunidade, entender qual é a nossa função dentro da nossa casa. Esse é o papel que Paulo começou a orientar. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6. Nós vamos falar sobre como nós devemos atuar, qual é a nossa função. No verso 6, o apóstolo Paulo fala assim, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, ou seja, Deus é um só, quem efetua tudo em todos. Então, existem vários dons, várias funções dentro da igreja.
Mas todas elas, quem faz? É Deus. Então nós temos que, ele mostra aí que, ou seja, cada um tem uma função. E a partir do verso 8, ainda estou falando de 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 8 até o versículo 10, ele começa a falar. Ele mesmo, o Espírito de Deus, a um ele deu sabedoria, a outro ele deu conhecimento, a outro ele deu fé, a outro ele deu dons de curar, a outro ele deu poder para operar milagres, a outro ele deu profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretações de línguas. Qual é a minha função dentro da Igreja de Cristo? Observe a variedade de dons, a quantidade de dons, como eu disse lá no início da aula. Essa igreja foi agraciada com uma riqueza de dons de forma que não faltava nenhum. Todo tipo de dom tinha nessa igreja. E aí agora eu tenho que adquirir maturidade para entender qual deles, ou quais deles, se Deus me agraciar com mais de um, qual que eu fui chamado. Qual é a minha função? Qual é o dom que Deus me deu dentro da igreja? E por que eu preciso saber disso? Porque quando eu sei minha função, vamos lembrar aqui da sala de estar? A cadeira, da mesa, do sofá. Quando eu sei a minha função, eu não começo a discutir com o outro. Não, cada um está exercendo a sua função naquilo que Deus chamou ele. Para que eu vou discutir? Não, eu estou exercendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas alguém não está exercendo. É uma questão dele com Deus. Eu estou exercendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, não preciso entrar em discussão. Eu não preciso dividir território, vão dividir departamento, vão separar. Não. Cada um vai exercer a sua função. Eu não entro em comparações. Esse é um grande problema que gera dificuldades, que gera problemas nos relacionamentos. Quando nós começamos a nos comparar com a outra pessoa. Comparar a minha função com a função de outra pessoa. É um grande problema que eu vivo hoje. Então, se eu sei a minha função, eu não vou comparar a minha função com a função do outro. Não, cada um tem sua função. Mas um objetivo, quando eu sei minha função, eu foco naquilo que Deus me chamou para fazer. Então eu vou ter atividades, eu vou ter trabalhos frutíferos. Quando eu não sei para que eu fui chamado, eu saio fazendo de tudo, eu faço de tudo e não faço nada. Eu não acho resultado em lugar nenhum. Então, esse é um dos objetivos de eu descobrir para que Deus me chamou. Qual é a minha função dentro da igreja. Eu vou ter foco, eu vou começar a gerar resultados, vou começar a gerar frutos. E por último, eu vou estar totalmente comprometido com aquilo que Deus me chamou. Aí eu vou estar comprometido, porque eu sei por que Deus me chamou. Eu sei qual é a minha função dentro da igreja. Vou te pedir mais uma vez, coloca nos comentários aí. Qual é a sua função? Qual é a minha função na minha escola? Qual é a minha função no meu trabalho? Qual é a minha função aqui dentro da igreja? Para que Deus me chamou? Vou te dar um minutinho para você fazer um comentário. Enquanto isso, eu vou ler alguns comentários que os irmãos colocaram. Alguns irmãos colocaram aqui, que a organização nos faz transmitir, Denise, nos faz transmitir a mensagem com mais clareza, seja com palavra ou com louvor. Agora, se tiver bagunça, gera até murmuração entre os irmãos. Muito obrigado pelo seu comentário. Tá aí um comentário sobre a organização. A Liliane também comentou, fomos chamados a servir, não ser servido. Não ser visto. Desculpa, irmã Liliane. Não ser visto. Então, a gente fez um outro comentário aqui. Verdade, tem gente que está cheio de compromissos e cargos e outros não fazem nada. Tá aí um dos objetivos. Na organização, né, eu comentei agora há pouco, muitas das vezes outros não estão fazendo porque quem está lá na frente às vezes não permite os demais se chegarem. Logicamente, existem aquelas pessoas que são mais tímidas, que não querem se chegar, e aí cabe a nós orarmos, pedimos a Deus para despertar essas pessoas também, para que elas possam cumprir. E muitas das vezes o chamado que Deus deu para essa pessoa é exatamente estar ali sentado. Só dela estar sentada, ele ser um exemplo, ela já está cumprindo uma função também. Nós não podemos desconsiderar essa função também. Então, obrigado aí pelos comentários, vamos continuar aqui.
Quando eu sei a minha função na igreja, na vida, na escola, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, se eu sei a minha função, eu vou estar totalmente comprometido com isso. Agora, cada um tem sua função. Vamos discorrer um pouquinho mais para nós chegarmos ao terceiro e último ponto. Cada um tem sua função. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. O apóstolo Paulo estava escrevendo aos Coríntios e ele fala assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. E aí, eu até coloquei aqui na minha Bíblia, destaquei aqui, visando ao bem comum. Observe que as funções não é para o meu próprio benefício, para falar que eu sou melhor que os outros, não. É para visar o bem do todo. Então, se eu estou na empresa, se eu estou na escola, se eu estou na minha casa, cada um exercendo a sua função, é para o bem do todo, do coletivo. Retomando o exemplo que eu dei aqui da minha sala de estar. A cadeira exerce a função, a mesa exerce a função, o sofá exerce a função, cada um exerce uma função. Todos visando um benefício único, que é o bem-estar de todos aqueles que usufruírem dessa sala de estar. Então, observe que o apóstolo Paulo também fala mais sobre isso aí. Ou seja, quando você começa a visualizar o bem comum, o todo, aí nós começamos a falar de unidade, de um objetivo único, de um propósito único. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. O corpo é um, mas tem muitos membros. Ou seja, tem vários membros, cada um tem uma função, mas o corpo é um só. No nosso contexto aqui, a igreja é uma só. Ah, mas existe a denominação A, B, C, tem várias denominações. A igreja que vai subir para o céu é uma só. Cada um exerce seu papel da forma que Deus chamou para fazer. Mas a igreja é uma só. É um corpo só. Todas as funções têm que levar a um objetivo só. Observe que ainda no capítulo 12, a partir do versículo 25, ele coloca assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, quando eu sei a minha função, eu exerço ela e eu também ajudo a cuidar dos demais, que às vezes a função não está tão legal. E muitas das vezes não está legal não é porque a pessoa não quer. Observe o que ele fala no versículo 26, 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem. Ou seja, o corpo todo padece. E ainda ele continua ainda no versículo 26. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Observe que eu exerço a minha função e, se tem alguém na sua função que está padecendo, que teve algum problema, todo o corpo sofre. Não adianta eu achar que isso não é problema meu. Não, eu estou dentro de um corpo, que é a igreja. Todos nós devemos padecer com aquele que está padecendo. Aquele que às vezes está tendo a sua função prejudicada. Ao mesmo tempo, quando Deus abençoa um também, que está exercendo uma determinada função, e aquela função se sobressai. E aí ele recebe honras. O próprio Deus honra aquela pessoa. Todos os demais membros regozijam junto. Por quê? O corpo é um só. É muito fácil a gente saber se o corpo é um só. Pensa no dedinho lá, o mindinho do pé. Certa vez eu estava passando aqui na sala, e sabe quando a gente está passando, em que você passa rápido e acaba chutando a beiradinha do sofá, o pé do sofá com o dedinho? Pensa no tanto que dói. O corpo todo sofre. O corpo todo. Não adianta eu falar que mas é só um dedinho, é só a pontinha do dedo. O corpo todo sofre. E muitas das vezes, dependendo da forma, de uma forma que você bateu o dedo ali, pode ser que você chegue até a se prostrar. De tanto que dói. Mas é só o dedinho, mas o corpo todo sofre. E isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Se tem alguém padecendo, se tem alguém sofrendo, e às vezes a função dele está ficando prejudicada, o corpo todo será prejudicado. Então, no nosso relacionamento, nós temos que lembrar daqueles irmãos que estão padecendo, daqueles que estão sofrendo alguma dificuldade, daqueles que às vezes deixaram de exercer a função dele da forma que o Senhor chamou para exercer, para que o corpo todo venha ganhar. Nós temos que visar o bem único, o bem comum. Já que nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de visar o bem comum, nós estamos falando de um corpo como todo, aí vem o nosso terceiro e última orientação do apóstolo Paulo,
que nós vamos tratar aqui nessa manhã, para que nós venhamos ter um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, um relacionamento agradável dentro da igreja. É que todos venham exercer a função com um objetivo único. Todos em um único propósito. Qual é o propósito que Deus nos chamou? Quando eu falo Deus nos chamou, não é eu individual. Agora eu estou falando da igreja, do corpo como um todo. Qual é o propósito? Então, se eu usar o exemplo que está aqui na minha sala de estar aqui, qual é o propósito que todos os móveis dessa sala aqui têm que exercer? O bem-estar da sala como um todo. Mas aí o sofá vai perguntar, mas como é que eu vou saber qual que é o propósito? E se a cadeira perguntar, como é que eu vou saber qual é o propósito? E talvez você está perguntando dentro de você mesmo, qual é o meu propósito como igreja de Cristo? Uma forma muito simples da gente saber isso, no caso aqui, se a cadeira quiser saber para que ela foi adquirida, ela tem que perguntar para quem? Para mim. Porque foi eu que comprei a cadeira. Então, se o sofá quiser saber qual é a função dele, vai perguntar para quem comprou o sofá. Para quem adquiriu o sofá. Você já perguntou para alguém qual é o propósito seu como igreja? Como igreja, estou falando do corpo como um todo. Tem um comentário aqui, irmã Liliane, uma pergunta. A organização também pode ser referida quanto aos usos e costumes? Hoje em dia, para uns pode ter determinado uso e para outros não. Me responde aí. Irmã Liliane, usos e costumes, primeiro, não é o foco muito da nossa lição aqui, mas usos e costumes é uma questão de cultura. Tá? A Bíblia não fala sobre uso e costume, ela fala sobre doutrina, ensinamentos. Uso e costume, isso muda de região para região. Cada lugar tem um uso e um costume diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, é muito claro a gente comer o feijão tropeiro, o arrozinho com feijão, o pão de queijo. Se eu chegar no Nordeste do Brasil, eles não estão nem aí para pão de queijo. O negócio deles é tapioca. Uso e costume. Cada local tem o seu. E nem por isso eles estão deixando de alimentar, só estão se alimentando de uma forma diferente. Tá? Então, uma forma para dizer seria isso. Agora, vamos nos ater aqui. Qual é o nosso propósito como igreja? Se a gente quiser saber nosso propósito, é só perguntar para quem nos comprou. E aí nós vamos chegar no textual da lição de hoje. Como você sabe, eu estou lecionando a lição dos jovens, né, na primeira lição do jovem desse trimestre. E o textual está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. É onde nós vamos finalizar aqui com o nosso textual. Como eu vou saber qual é o propósito meu como igreja? Perguntar para quem comprou a igreja. Quem comprou a igreja? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Está escrito assim, porque foste comprados por um bom preço. Quem nos comprou? Quem nos comprou foi Cristo. E o preço foi um preço muito bom, foi preço de sangue, lá na cruz do Calvário. Quando ele derramou seu sangue, quando ele abriu seus braços, ali ele nos comprou. Então, se nós queremos saber qual é o propósito nosso como igreja, nós temos que perguntar para quem nos comprou. Para quem é o nosso dono? Para quem é a nossa cabeça? Cristo. Ele nos comprou por um bom preço. Ele vai nos dizer qual é o nosso propósito como igreja de Cristo. E Paulo também fala dessa forma para a igreja lá em Corinto. Ele começa a mostrar para a igreja de Corinto qual é o propósito da igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Ele já inicia a carta, dá saudação aos irmãos de Corinto e já fala qual é o propósito. Lá no meio do versículo, em algumas versões, eu estou lendo aqui na versão NVI, está escrito assim, vocês foram chamados para serem santos. E como eu sei que isso se estende até nós nos dias de hoje? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui de novo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Ele fala, vocês foram chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, ou seja, em todo mundo, todos aqueles que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, esses também são chamados para serem santos. Qual é o propósito nosso como igreja, então? O nosso propósito como igreja hoje é ser chamado para ser santo. E aí eu venho a pergunta, como Cristo quer me usar? No dom que ele me concedeu, para que a igreja, como um todo, cumpra o seu chamado.
Então, observe que eu estou cumprindo um chamado específico, uma função específica que Deus me deu, mas isso tem que me fazer cumprir o chamado como um todo também. E qual é o chamado? Ser um povo santo, ser um povo separado, ser um povo escolhido. Como a minha função, como o dom que Deus me deu, vai fazer a igreja como um todo ser chamada de povo santo, ser chamado de povo separado. É só a gente lembrar o que o apóstolo Paulo orientou durante toda a carta. O nosso dom individual, ele deve visar ao bem comum. É o mesmo Deus que usa todos. Ou seja, o nosso propósito como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, é sermos separados, sermos santos, sermos diferentes. E se nós somos diferentes, nós somos santos, nós somos separados, nós estamos cumprindo o propósito da igreja como um todo. Cabe eu observar se a minha função individual está fazendo o corpo como um todo ser separado, ser santo. Ou será que eu, às vezes, na minha função, eu estou imaturo, estou gerando comparações, estou gerando divisões? Será que isso eu estou fazendo o corpo de Cristo ser santo? Então, finalizando a nossa lição de hoje, nós temos que sair do nosso pensamento individual e passarmos para um pensamento coletivo, como igreja, como comunidade. Nós só vamos nos relacionar bem uns com os outros se cada um cumprir a sua função de uma forma organizada, de uma forma sincronizada. Se minha mão quer levantar, o meu cérebro tem que enviar um comando para minha mão. Levanta a mão. Aí a mão levanta. É de uma forma sincronizada. E eu pego alguma coisa. É o corpo funcionando em sincronismo. Se a mente parou de trabalhar, a mão também para de trabalhar. Porque a mão depende da mente. A mente também depende da mão pegar alguma coisa. Pegar um alimento. Sincronismo. O corpo trabalha como um todo. Cada um exerce a função individual como um todo. E assim nós teremos um relacionamento agradável, um relacionamento saudável, de forma que cada um saiba cumprir a sua função. Responde para mim aí no chat agora, para a gente finalizar. Estou exercendo a minha função individual visando o corpo como um todo? Ou eu estou causando divisão, estou causando distração, porque eu penso só no meu chamado, só na minha função, e esqueço que isso é só uma parte de um todo? Escreve para mim nos comentários para a gente finalizar. Temos mais um comentário aqui da irmã Deuseni. Muito obrigado, irmã Deuseni. Deus abençoe. Lembrar que todos é importante e que não precisamos diminuir ou desprezar alguém para que seja visto ou notado. Todos temos a sua importância. Todos nós temos a nossa importância. Verdade. Então vamos finalizar aqui, irmãos. Como eu vou ter, então, um relacionamento saudável dentro da igreja? Quando eu começo a pensar como um corpo. O corpo de Cristo. Eu não entro em discussões. Por quê? Nós somos um corpo. Nós não entramos em discussões. Como é que um corpo entra em discussão consigo mesmo? Eu não causo divisão. Por que eu não causo divisão? Porque eu sou um corpo. Como é que eu vou dividir eu mesmo? O apóstolo Paulo fala na própria carta lá, em 1 Coríntios, no capítulo 1, quando ele fala lá, no versículo 13, acaso Cristo está dividido? Onde ele começa a separar as pessoas que estavam lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Aí ele pergunta, Cristo está dividido entre vocês? Como é que um corpo se divide a si mesmo? Eu não entro em comparações. Como é que eu vou comparar minha mão com meu pé? Não tem como comparar, são funções diferentes. Então, quando eu penso como um corpo, eu não comparo. E o mais importante, nós estamos totalmente comprometidos, porque nós somos um único corpo. Um único corpo. Essa é a melhor forma de ter um relacionamento saudável na igreja, entre os irmãos. É cada um de uma forma organizada, sincronizada, cada um exercendo sua função, mas pensando como o corpo de Cristo. Como um corpo único. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Quero agradecer cada um que teve a oportunidade de estar aqui participando conosco. Eu espero que tenha acrescentado a cada um de vocês algo da parte de Deus, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. O que Deus colocou no meu coração, ainda esta manhã eu estava estudando um pouco, o que Deus colocou no meu coração eu trouxe para os irmãos esta manhã. Então, só tenho a agradecer e que, se Deus permitir, talvez no próximo domingo nós vamos fazer novamente uma aula online, até que o Senhor nos permita estar presencialmente ali na igreja.
Grande abraço para todos, muito obrigado. Se alguém ainda quiser fazer um comentário, depois a gente pode responder ainda online, tá bom? Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem com Deus.